Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor da Place Church aqui no Rio de Janeiro e quero nesse vídeo te agradecer, é claro, primeiramente por você estar me assistindo, por você estar comentando, curtindo, compartilhando e você que tem nos acompanhado, que tem seguido ao canal, quero te agradecer por esse tempo de qualidade que nós temos junto e quero te convidar, você que está assistindo pela primeira vez, que não é inscrito no canal, a se inscrever, a curtir, a compartilhar para o máximo de pessoas, para que de alguma forma isso possa chegar no ouvido, nos olhos de quem precisa ouvir, de quem precisa assistir, porque o assunto que nós vamos falar nesse momento é um assunto muito especial, é um assunto que gera um pouco de polêmica, mas eu gostaria de compartilhar com vocês nesse tempo. Eu não sei se vocês têm se sentido assim ou se algum dia você possa ter se sentido assim. Parece que algumas coisas, alguns movimentos que nós estamos fazendo, eles parecem de alguma forma retidos. Parece que tudo que a gente tem feito no campo físico parece que ele tem sido retido por uma coisa, por alguma coisa. E eu não sei se você pensa dessa maneira, mas será que você nunca parou para pensar, tirou um tempo para pensar assim, será que está acontecendo alguma coisa no campo espiritual, alguma coisa que não deixa eu romper, alguma coisa que não deixa eu avançar? Será que está acontecendo alguma coisa que você talvez não esteja por dentro, talvez não esteja muito apurado? Então eu queria te dizer que existe uma batalha acontecendo. Essa batalha acontece independente de você aceitar que ela exista ou não. Eu quero te dizer que toda moeda tem dois lados. O lado da frente e o lado de trás. Tudo tem o lado de dentro ou o lado de fora. Então você precisa saber que você está numa batalha espiritual. E você, querendo ou não, ela está acontecendo. Você decidindo escolher um exército ou não, essa batalha está acontecendo. E vou te falar, agora está acontecendo uma batalha, talvez no campo espiritual, pela sua vida, pela minha vida, que talvez nós não sabemos. E como a gente se arma para isso? Como a gente pode se preparar para essa batalha? O que a gente pode fazer para obter êxito nessa batalha? Quais são os princípios? Quais são a fórmula? O que é a técnica? O que a gente pode fazer para que, de alguma forma, a gente possa ter uma vitória, obter vitória sobre determinado inimigo, sobre algo na nossa vida? O texto que eu quero dividir para você está em Daniel. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu quero relatar uma história a qual Daniel participou e ele faz um jejum. Esse texto é bastante conhecido, são os 21 dias de jejum de Daniel. Eu queria destrinchar rapidamente com vocês, durante esse tempo, sobre essa história e dizer o que aconteceu dentro dessa história, só para que a gente tenha um primeiro panorama do que aconteceu. Tá ok? Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como de berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não bastante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou-se, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz
das suas palavras e, ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te aos pés, porque eis que estou te enviando. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus de pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no seu coração compreender-se e a humilhar-se perante ao teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse texto de Daniel vai falar que Deus entrega, então, uma visão a Daniel. Deus entrega a Daniel uma visão sobre algo que iria acontecer. Mas o interessante começa que Daniel, ele decide fazer algo. Ele decide se abdicar de comer, de beber, de se perfumar, de se ungir. Então nós já vemos que Daniel entra num estágio, ele entra num tempo, vou botar assim, Daniel ele entra em outra atmosfera, ele se projeta para uma outra atmosfera, por quê? Porque ele decide se abdicar de coisas, ele abre um jejum, ele abre um propósito, e nesse propósito de 21 dias, ele não come nada, ele não bebe nada, ele não se perfuma, ele não se unge. Então o texto vai dizer que ele se prepara para entrar em um novo nível. Então eu quero te dizer que em algumas guerras, ou na maioria das guerras, que nós não vemos, e essas guerras são espirituais, elas vão precisar, elas vão depender que eu e você entremos nela com uma outra forma de estratégia, com uma outra forma. Em que forma é essa de estratégia? Se a guerra é espiritual, não dá para a gente ter atitude espiritual, não dá para a gente ter atitude carnal, atitude física. Se é uma batalha espiritual, está dizendo, é uma batalha no espírito. Então, como a gente prepara o nosso espírito? Como a gente prepara o nosso corpo espiritual para essa guerra? Armando o corpo espiritual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando queremos ganhar músculo, nós vamos para a academia. Por quê? Porque é a academia que faz o nosso corpo físico ficar forte, ficar grande, ficar resistente. Quando nós queremos, então, exercitar o corpo espiritual, nós devemos fazer situações, coisas, movimentos que fortaleçam o corpo espiritual. Então o que Daniel fez? Deixando de comer, entrando num propósito, se santificando, se separando, Daniel foi fortalecendo o seu corpo espiritual. E diz a história que durou 21 dias esse propósito de Daniel. Durante 21 dias ele se absteu de comer, de beber, de fazer algumas coisas que ele fazia normalmente, para que o seu corpo espiritual estivesse fortalecido dentro do propósito, dentro daquilo que Daniel entendia, ou que ele tinha entendido, para que Deus pudesse entregar a ele uma mensagem, para que Deus pudesse entregar a ele uma visão. Diz o texto, então, que quando ele completa essas 3 semanas, chega uma visão para ele. A visão para ele é de um homem glorioso. Quero acreditar que esse homem glorioso era um anjo, era a presença espiritual do próprio Deus, era algo fora do campo físico. Nós estamos entrando agora no campo espiritual. E quando nós entramos nesse campo espiritual, diz que ele entra, e aí, por só ele ter feito esse propósito, só ele ter santificado, só ele ter se colocado numa qualidade ou numa qualificação, se colocado apto para entender
esse campo espiritual, diz a mensagem que só ele viu. Mas olha o que ele viu. O texto é bem enfático, que durante 21 dias ele faz o propósito, mas no 24º é que ele tem a visão. Então, às vezes, algumas coisas que nós fazemos no tempo que se chama agora, elas às vezes não acontecem simultaneamente no mundo físico, mas talvez no mundo espiritual elas já tenham um efeito, elas já tenham um resultado. E isso é muito comum, porque o ser humano ele é imediatista. A nossa parte carnal ela é imediatista. A gente faz alguma coisa e a gente espera que chegue logo, que chegue pro agora, que não demore. Então, nós vemos nesse texto que durante 21 dias, 3 semanas seguintes, direto, ele fica nesse propósito. Mas a palavra diz que no 24º dia, ele tem a visão. Diz assim no versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, ou seja, ele estava diante de um rio, 24 dias depois de ter iniciado esse propósito, ele agora começa a ter uma visão. E eu quero acreditar que o território aonde você está vai fazer a diferença também do que você pode ver e do que você não pode ver. Vai fazer também a diferença do que você pode receber e o que você não pode receber. O ambiente é muito importante. Se não fosse importante, Deus naquela época não construía um templo. Não dizia, eu quero que você construa um templo porque eu vou habitar nesse lugar, eu vou descer nesse lugar. A palavra diz que Davi queria fazer o templo. Porém, quem constrói o templo é Salomão, filho de Davi. E aí ele faz uma oração, faz um grande movimento de sacrifício para o Senhor. E aí ele fala que depois desse sacrifício Deus desce. Ele fala, Senhor, escuta a oração do teu povo aqui, todas as petições que foram feitas aqui atendem. E aí ele falou, Senhor, me dá sabedoria. E aí a hora que Deus concede para ele, me dá sabedoria para eu cuidar do teu povo. Aí Deus fala para ele, só porque pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza e sabedoria. Então Deus começa a habitar naquele templo físico. Então nós logo podemos acreditar que Deus também escolhe lugar para estar. Deus escolhe lugar para aparecer. Deus escolhe lugar para movimentar. Todos os lugares estão submetidos a Deus. Deus tem autonomia sobre tudo, mas ele decide em alguns lugares manifestar o seu poder, manifestar a sua presença. E nós vemos agora aqui Deus chegar na beira desse rio Tigre. E agora olha o que ele vê. Levantei os meus olhos, eis que vi um homem vestido de linho, veste de linho. Logo nós vamos entender que está falando de alguém que é importante. A veste de linho, só quem usava era alguém que tinha valor, que tinha autoridade, era alguém nobre. Então nós estamos falando para Daniel dar esse entendimento para a gente que a veste era de linho. Ele está dizendo, alguém que estava vestido era alguém que tinha posses, era alguém que tinha autoridade, é alguém que tinha poder, não era qualquer um. E aí o texto vai dizer, eis que esse homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, ouro, autoridade, reinado, glória. E aí vai dizer, e seu corpo era como um berilo, o seu rosto como de relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. Então ele agora começa a detalhar quem era essa figura desse homem. O texto diz, o seu corpo de berilo, como berilo, o seu rosto era como um relâmpago. Você já viu um relâmpago, né? Ele é claro. Então ele está dizendo aqui, existia uma clareza sobre aquele rosto que eu não conseguia conceber, eu não conseguia. Se você for olhar para o sol, se você ficar olhando para o sol por muito tempo, você sabe que você não consegue. Imagina um brilho tão aceso que você olhava e não conseguia olhar. É essa imagem. Olha lá, os seus olhos como tocha de fogo. Então nós já vemos um homem que a face toda era de extremo brilho e os seus olhos como de fogo. E aí o texto vai dizer, seus braços e os seus pés
como de bronze polido. Então nós vemos um homem que parecia, dentro desse relato, parecia ser um homem que a pele ou que o corpo parecia ser todo tomado, como se fosse uma estátua. Pensa aí, agora de maneira bem simples, mas pensa numa estátua toda da cor de bronze polido, quase um ouro, quase um fogo, entendeu? Com o rosto brilhando, com os olhos de fogo. Era esse homem, com uma veste de linho. Olha que lindo. Então o texto vai dizer: e as suas palavras eram um estrondo de muita gente. Então quando essa figura falava, não era qualquer pessoa falando, era alguém de autoridade. Então nós vamos acreditar que esse era uma figura angelical, era alguém enviado por Deus, era um espírito enviado por Deus, era um ser espiritual enviado por Deus, com autoridade com Deus. Então diz que quando Daniel começa a ter essa visão, só ele tem a visão, ninguém mais tem. Daniel começa a ter e a relatar essa visão, os homens que estavam com ele não viram, mas ficaram temerosos, então fugiram. Porque imagina, você contando, gente, eu estou vendo um homem com o rosto de relâmpago, com o olho de fogo, as suas vestes são como de linho, o seu corpo parece latão polido, bronze polido, esse homem que eu estou vendo aqui. Então imagine, dependendo de como Daniel estava contando, gerou um temor naqueles homens, e aí eles correram, fugiram daquele local, fugiram. E aí o texto vai continuar dizendo: e somente ele contemplou, versículo 8, essa grande visão. Só que de tanto ele contemplar aquilo, diz a palavra que não teve força, o seu rosto mudou, se desfigurou e não teve força alguma. Então diz que ele cai, que ele desfalece, sem sentidos. Imagina, ele está tendo uma visão e de repente, dentro dessa visão de tanto contar de tudo aquilo, ele começa a perder, o seu rosto muda de cor por ver um rosto que também não é comum, ele vai perdendo as suas forças e depois desfalece. Então o texto diz que vem esse ser espiritual e sacode Daniel e coloca ele de joelho sobre seus pés. A palavra diz isso lá no versículo de número 10. E aí ele começa a dizer, versículo 11, Daniel, um homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre teus pés. Aí ele fala, fica de pé, Daniel, porque eis que te sou enviado. Ele está falando, se recompõe agora. Você estava fraco, agora já te botei de joelho, agora fala o seguinte, fica de pé. Presta atenção no que eu vou te falar agora, fica de pé. E aí ele diz, ao que eu vou falar contigo essas palavras. E então, quando ele começa a falar, diz que ele se coloca de pé, Daniel se coloca de pé e fica tremendo. Então, o anjo diz a Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, entenda, quando ele começa o propósito, quando ele começa a entrar dentro do propósito que era estabelecido para ele, diz que foi automaticamente do céu liberado coisas para Daniel, situações para Daniel, que chegariam até Daniel. Só que o texto vai dizer que, mas, versículo 13, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, entenda, o texto vai dizer que desde o primeiro dia que Daniel começa esse propósito, foi liberado algo sobre Daniel. E eu já quero profetizar sobre a sua vida. Quando você começa o propósito, Deus já está falando, eu já liberei. Se você começa a fazer
a se posicionar diante de Deus, Deus já libera algo diante de ti, já libera algo para chegar até você. Porém, o que vai acontecer nesse caminho, o teu tempo de jejum, o teu tempo de busca vai fortalecer para que essa batalha aconteça, para que nessa batalha, na verdade, você tenha êxito ou não. Então, foi liberado no primeiro dia, porém Daniel ainda continuou jejuando. Só que quando ele continuava jejuando, eu acredito que isso foi fortalecendo o campo espiritual. Jesus mesmo fala, quando encontra com os discípulos, ele fala assim, para essa casta de demônio, jejum e oração. Então, a gente entende que existe uma santificação, existe uma preparação para cada nível de batalha. E aí, nesse nível de batalha, Daniel entrou nesse propósito, deixou de comer, deixou de beber, deixou de fazer algumas coisas que costumeiramente ele fazia. E aí, por conta disso, ele se fortaleceu o campo espiritual, fortaleceu o seu corpo espiritual, ajudou a fortalecer o propósito, que era aquele mensageiro chegar até ele, mas diz que existia uma batalha, e essa batalha espiritual estava acontecendo. Só que ela não estava acontecendo no campo físico, estava acontecendo nas regiões celestiais, numa outra atmosfera espiritual. Então existem coisas que estão acontecendo na atmosfera espiritual que você não está entendendo, que você não entende. Por isso que às vezes você fala, parece que está bloqueado, eu fiz algumas coisas, eu já me posicionei, mas por que não acontece? Entenda, já aconteceu, porém ela ainda está sendo retida, porque diz o texto que quando ele estava passando pela região da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, algo que governava, ou seja, um espírito, um principado que governava aquela região da Pérsia. Quando o anjo do Senhor passou por aquele território, lá se estabeleceu uma batalha. Então existem lugares aonde nós estamos, que quando o anjo do Senhor passa, ele tem que passar também por batalha. Tem coisa que chega direto, tem coisa que a gente ora. Não sei se com vocês já aconteceu isso. Você ora hoje, agora, nesse momento, daqui a 10 minutos, 5 minutos, alguém te liga, alguém faz um movimento e chega. Glória a Deus. Mas tem coisa que parece que não chega. Por quê? Porque dependendo de onde você está, dependendo do nível de guerra, do nível de batalha espiritual, o que acontece? Essas coisas são retidas no mundo espiritual, acontece um confronto, acontece uma batalha, e nessa batalha, nesse confronto, às vezes dura 21 dias, às vezes dura mais dias, às vezes dura menos, uma semana, 3 dias, depende de como aquela região está sendo governada, qual é o principado que está gerindo, o que está governando aquela área, e melhor de tudo, depende de como você está, porque também o seu estado vai, de alguma forma, dar autonomia maior, ou dar autoridade, ou acrescentar no propósito de Deus para a sua vida. Não que Deus precise do nosso jejum, não que Deus precise da nossa oração, não que Deus precise da nossa santificação, mas entenda, quando a gente se coloca nessa posição, fica mais fácil, porque a gente está exercitando o nosso corpo espiritual. Então, todas as batalhas espirituais, nós somos mais um soldado que está alistado nesse campo espiritual. Então, diz a mensagem que esse texto, onde diz que durante 21 dias, Daniel estava orando, mas no primeiro foi atendido, que existia uma batalha espiritual. Então, quero te dizer, existe uma batalha espiritual aonde você está, o que você está fazendo, aonde você está fazendo, dentro do que você está fazendo, existe uma batalha espiritual. Então, as coisas podem não estar acontecendo da maneira que você quer, do jeito que você quer, mas eu quero te dizer que a sua posição vai fazer a diferença, vai ajudar a fazer a diferença. Então, não fique temeroso, não fique triste, porque ainda não aconteceu. Eu quero te falar, o que você pediu a Deus, o que você colocou diante de Deus, já está para acontecer, breve acontecerá. Deus já mandou em alguém, Deus já enviou um anjo, Deus já enviou uma pessoa para chegar até você. Porém, pode ser que no meio da trajetória,
essa pessoa, ou esse anjo, ou as coisas que Deus moveu, possam entrar em conflito. E entrando em conflito, pode demorar, pode tardar, mas não faltará. Deus abençoe tua vida, que você possa ter o fortalecimento e o entendimento de saber. Existe uma batalha espiritual. Se logo você acredita que tem anjo, você tem que acreditar que tem demônio. Se logo você acredita que existe o bem, você tem que acreditar que existe o mal. Logo, se existe um lado par, existe um lado ímpar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.